para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ficou com água na boca? Ah, eu fiquei, tá? Com aquela pizza que a Kátia Fonseca estava comendo agora há pouco no Melhor da Tarde. Muito bom, hein? Para começar a semana, uma pizza suculenta daquela. Everton Guimarães, por falar em pizza, ele que adora, não está por aqui não. Mas quinta-feira ele estará de volta, tá bom? Não fique com saudade não, ele volta já já. Enquanto isso, eu, Luciana Viana, sigo te fazendo companhia nas tardes de segunda, terça e quarta. E você também me fazendo companhia nesta semana que só está começando, segundona, 17 de dezembro de 2018. Vamos que vamos com as principais notícias, o que é destaque em Belo Horizonte e em Minas Gerais, no Brasil Urgente Minas. E a gente já começa falando de uma operação no aglomerado da Serra, que terminou com 7 pessoas presas. E tem ainda uma operação contra servidores fantasmas na Câmara de Santa Luzia, aqui na Grande BH. E mais, mulheres mineiras denunciam o médium João de Deus por abuso sexual. Você aí, tem alguma denúncia? Quer participar do Brasil Urgente Minas? Tem? Então mande pra cá, tá? Mande a sua mensagem para o nosso Bandzap, que está aparecendo, ó, aqui na tela, tá? Mande, a gente está esperando. Então, bora, gente, vamos que vamos? Prestação de serviço e informação para te deixar aí antenado e antenada de tudo que acontece. 7 pessoas foram presas em uma operação realizada pelas polícias civil e militar no aglomerado da Serra. O repórter Diogo Ramalho, ele acompanhou tudo e tem os detalhes pra gente. Diga lá, Diogo. A ação teve início às 6 horas da manhã e contou com a participação de mais de 100 agentes, entre policiais civis e militares. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. 7 pessoas foram presas e os outros 5 mandados foram cumpridos contra suspeitos que já se encontravam presos. Foram apreendidos rádios comunicadores, celulares, drogas e R$200 em dinheiro. Essa operação ela visa coibir o tráfico de drogas no aglomerado, na Vila Nossa Senhora da Conceição e também devido aos recentes conflitos que teve lá no local com uma gangue rival. Então isso gerou muita insegurança na sociedade local, disparos de arma de fogo, danos ao patrimônio de terceiros. Fim de ano, não é? Muita gente já em recesso escolar, muita gente já de férias do trabalho, mas a Polícia Civil, ó, não para não. Parabéns a essa ação, tá? E a Polícia Civil segue trabalhando. E está foragido o homem suspeito de ter roubado à mão armada uma mercearia no bairro Rosário 2, em Bom Despacho, na região centro-oeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, na última sexta-feira, o suspeito invadiu o estabelecimento com uma arma de fogo e anunciou o assalto. O dono da mercearia contou que o homem pediu para que ele passasse o dinheiro. Ele indicou que estava no caixa. O autor pegou o dinheiro e fugiu ali pela rua fora, né? O suspeito ainda não foi identificado e as buscas continuam. A ocorrência está na Delegacia de Plantão de Bom Despacho. Você aí, morador de Bom Despacho, conhece esse suspeito que aparece nas imagens? Então, ó, vá lá e denuncie, tá? Não precisa nem ir até a delegacia. Basta você ligar 181 e fazer a sua denúncia, né? Tirar aí de circulação este cidadão que fica amedrontando, atrapalhando quem trabalha, quem paga imposto, não é? A segurança do cidadão de bem. O Ministério Público de Minas Gerais realizou na manhã de hoje uma operação para apurar contratações irregulares na Câmara Municipal de Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram apreendidos documentos e computadores nos gabinetes dos parlamentares. De acordo com as investigações, cerca de 50 servidores e estagiários são apontados como funcionários fantasmas. As denúncias apontam que eles eram contratados pelo Legislativo da cidade, mas faziam serviços particulares para os vereadores e nunca estiveram na sede da Câmara para trabalhar. Essas são as imagens, a gente está acompanhando aí. A nossa equipe foi lá e fez hoje pela manhã, tá? A Câmara Municipal de Santa Luzia, cheia de fantasminho lá, né? Recebendo, ó, o meu, o seu, o nosso dinheiro. É dinheiro público, é dinheiro dos cofres públicos, é dinheiro que a gente investe, não é? Em quem deveria fiscalizar. Vereadores, qual é o papel de um vereador? Não é fiscalizar? Pois é, parece que não está fiscalizando não, né, gente? Está fazendo aí coisa errada
com o nosso dinheiro, ou seja, nos traindo, porque afinal de contas o eleitor, enfim, desses vereadores, apostaram neles, não é? Deram a eles a chance de fazer aí uma boa gestão, não é isso? Então, parabéns ao Ministério Público por essa apuração, nessa operação que apura a contratação de funcionários fantasmas em Santa Luzia, na Grande BH. Santa Luzia, os moradores de lá não merecem essa falcatrua não, tá? E são soltos os 4 policiais civis de São Paulo. Vocês se lembram daquele tiroteio ocorrido em Juiz de Fora, na zona, não é, da Mata Mineira? Pois é, eles estavam presos na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E foram soltos na noite de ontem, gente, ontem à noite, domingo, tá? Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas, a SEAP teve que acatar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu, portanto, habeas corpus de forma liminar aos policiais na última sexta-feira e eles acabaram saindo ontem à noite. O STJ aceitou aí um recurso da defesa de um deles e o benefício foi estendido para todos os outros. Foram liberados os delegados Bruno Martins e Rodrigo Castro, além dos investigadores Caio Augusto Freitas e Jorge Alexandre Barbosa. A gente segue com o jornal Band News Minas na rádio, tá? Pela manhã. Aqui é o Brasil Urgente. Aqui é o Brasil Urgente Minas na tela da Band. Tá chegando agora? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos que vamos, porque no dia 19 de outubro, a gente estava falando desse caso aí dos policiais que foram libertados ontem à noite, né? Dia 19 de outubro, um tiroteio. A gente está acompanhando aí as imagens entre policiais civis de Minas Gerais e de São Paulo no estacionamento de um hospital, gente, lá em Juiz de Fora. Isso acabou com um policial morto e um empresário também morto, tá? 7 agentes foram presos, 4 paulistas e 3 mineiros. Os paulistas, nós noticiamos aí, foram soltos ontem à noite. Mais de 14 milhões de reais, a maioria em notas falsas, foi apreendida com o grupo. Esse tiroteio teria tido início quando esse dinheiro seria trocado por dólar. Mas ao perceberem que esses 14 milhões ali eram falsos, então, houve aí o tiroteio entre os policiais civis de Minas e de São Paulo que faziam escolta, pois é, de um cidadão mineiro e de um cidadão paulista. Nesses policiais civis, portanto, investigados e com certeza vão responder por essa ação, porque afinal de contas, eles sabiam que era o quê? Uma ação ilegal, não é? E a Polícia Civil está aí, a gente até elogiou agora há pouco o trabalho da Polícia Civil aqui em Minas, que fez aquela mega operação hoje no bairro Serra, mas também quando tem coisa errada, a gente tem que mostrar, não é? Sim, a corporação tem que ser transparente e retirar as maçãs podres da corporação. 10 armas de uso restrito foram apreendidas na BR-040, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, as armas foram encontradas na madrugada desse domingo em uma sacola deixada em um matagal próximo à rodovia, ali na altura do quilômetro 510, no bairro Alterosa. A suspeita é de que as armas sejam de criminosos de Contagem. Ainda segundo a corporação, foram apreendidos 2 fuzis, uma submetralhadora e 7 pistolas. 117 munições e 11 carregadores. Nenhum suspeito foi preso até o momento. A gente sempre fala aqui de que forma essas armas chegam às mãos, não é, dos criminosos? Contrabando. E as nossas fronteiras, como fica, não é? Eles pagam muito dinheiro por essas armas porque com o uso delas eles ganham muito mais que isso. Portanto, é preciso intensificar, claro, a fiscalização nas nossas fronteiras, né? As polícias, as forças de segurança se unirem para combaterem o tráfico de drogas, que só traz tristeza, né? Para o usuário, para quem trafica, não é? A mãe de um traficante morto, imaginem só. A mãe de um inocente que foi ali assaltado e o cara drogado acabou tirando a vida de um cidadão de bem. Ou seja, gente, tráfico de drogas não dá. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa aqui para falar de uma coisa incrível para você que gosta de rapidez e praticidade. Vocês conhecem o Doutor Consulta? Não?
Então está na hora de conhecer essa rede de centros médicos que oferece consultas e exames em um só lugar, até para o mesmo dia. É para esquecer aquela história de passar um tempão ali na fila, né? E um tempinho lá dentro, né? No consultório médico. Até porque no Doutor Consulta o atendimento é olho no olho, tá? E sempre tem um médico atencioso e de qualidade. E para agendar, é super fácil, tranquilo. Olha só, dá para você entrar no site, né, ali no aplicativo, ou ligar rapidinho no 4090 1510, viu só? Então, site, aplicativo ou no 4090 1510 é sem fila, sem dor de cabeça e é acessível para qualquer pessoa. Aproveite então que é rápido e agende agora mesmo para você e para toda a sua família no drconsulta.com, drconsulta.com, no aplicativo ou no telefone 4090 1510. Doutor Consulta, saúde é pensar em saúde como ninguém pensa. Há uma semana, um operário morreu soterrado em uma obra na região centro-sul aqui da capital mineira. E você acompanhou aqui no Brasil Urgente Minas. Essa obra, gente, ela foi embargada, tá? Uma das possíveis causas da morte pode estar relacionada à falta do uso de um equipamento de segurança individual, os chamados EPIs, não é? São chamados EPIs e eles são fundamentais no trabalho e podem salvar vidas. O Diogo Ramalho traz mais detalhes desse assunto pra gente. Na última semana, uma tragédia chamou mais uma vez a atenção para um assunto de extrema importância. O quanto se está seguro para levantar um prédio como este, por exemplo, de mais de 10 andares. Para esta supervisora na área de segurança do trabalho, ficar atento sempre é a base para qualquer função que ofereça riscos à integridade física. Mas algumas ações devem ser adotadas. Primeira coisa, um trabalhador ao ingressar no ambiente de trabalho, ele tem que ter passado por um exame médico, atestando as condições dele para o trabalho. Depois ele tem que passar por uma série de treinamentos, ele tem que ter o conhecimento dos riscos aos quais ele vai estar exposto. O encarregado tem que fazer com que sejam cumpridas essas normas de segurança. É esta a função de Leandro neste empreendimento na região centro-sul de BH. Ele conta que a empresa investiu em segurança, que vai desde o básico, como a proteção nos elevadores, como a instalação destes andaimes. Os andaimes fachadeiros, que são feitos ao entorno de toda a obra, ele é feito de forma metálica, bem estruturado, com projetos para poder garantir a segurança do trabalhador. E mais que isso, mostrando a forma correta e segura de fazer, para no fim evitar qualquer tipo de acidente. Por meio de nota, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção informou que, abre aspas, tem trabalhado para o fortalecimento de iniciativas que fomentem a segurança do trabalhador, a fim de diminuir a ocorrência de acidentes em geral, por meio de diversos instrumentos. Fecha aspas. Embora o fato de recentemente termos visto que um acidente tirou a vida de um operário na capital mineira, os números no país são positivos nos últimos anos. Dados da Previdência Social mostram que houve uma redução no número de acidentes de trabalho no setor de construção. Um exemplo disso é que entre 2010 e 2016 houve uma queda de 35% no número de ocorrências dessa natureza. No mesmo período, Minas Gerais baixou de 6.629 acidentes para 3.517. Nós tivemos um grande divisor de águas, que foi a mudança da nossa legislação de saúde e segurança, principalmente na construção civil, em 94, né? E de lá para cá, a gente só tem melhorado esses números de acidentes de trabalho. O José procura seguir todas as orientações e normas passadas pelo engenheiro de segurança para que o trabalho flua com mais tranquilidade. A gente procura estar sempre compartilhando o nosso conhecimento, a nossa experiência de cada um para contribuir o máximo possível. O investimento em segurança, a longo prazo, ele vale muito a pena, porque você não consegue mensurar o valor de uma vida, o valor de uma perda de qualquer trabalhador. Então é muito importante esse investimento e ele é barato, ele vale a pena. Acompanhamos aí, não é, Diogo Ramalho, trazendo a informação de que diminuiu o número de acidentes de trabalho nas construções civis, né, na construção civil, mas o ideal é que não houvesse sequer
uma morte. E pensar que os equipamentos, né, gente, equipamento básico de segurança, poderia ter salvado a vida deste cidadão, esse trabalhador que morreu soterrado nesta obra. Claro, as investigações continuam, a obra já foi embargada, não é? Enfim, as investigações seguem, mas é uma vida que poderia ter sido poupada. Isso é que nos entristece e nos deixa assim, com o coração apertado. Pensar que aquele acidente, aquela morte, poderiam ter sido evitados. Vamos para um breve intervalo. Você não saia daí não, tá? Quer tomar uma aguinha, vai ao banheiro fazer um pipi? Pode ficar à vontade, mas volte, porque estaremos aqui esperando por você. O Brasil Urgente Minas volta já já. De volta nesta tarde de segunda-feira, semana começando 17 de dezembro de 2018. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Brasil Urgente Minas. A gente abre este bloco falando de um casal de idosos que acabou morrendo em um acidente entre dois carros na MGC 383, próxima à cidade de São Brás do Suaçuí, na região central de Minas Gerais. O filho do casal, que seguia logo atrás em um outro veículo, presenciou o acidente. Segundo ele, o condutor do outro carro invadiu a contramão e atingiu o veículo de frente. Segundo o Corpo de Bombeiros, os idosos ficaram presos às ferragens e acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram ali mesmo no local. Junto deles viajava a neta de 13 anos, que teve ferimentos e foi levada para um hospital em Conselheiro Lafayette. No carro que invadiu a contramão, seguia um casal de jovens. O condutor, de 29 anos, ficou gravemente ferido com traumas de tórax e também coluna. Lamentável, com muita tristeza que a gente traz essa notícia, né? Um casal de idosos, esse casal morto em decorrência de um acidente aí de carro, né? O nosso abraço para esses familiares, que Deus possa confortar os corações dessa família. 3 crianças, gente, que tristeza. 3 crianças e 3 pessoas ficaram feridas. As 3 crianças, na verdade, morreram, tá? E outras 3 ficaram feridas, 3 adultos, né? E 3 crianças mortas e 3 adultos feridos. Mas isso tudo depois de um carro cair de uma ponte na noite desse domingo em Pimenta. A cidade de Pimenta fica na região centro-oeste de Minas Gerais, para você que não conhece Pimenta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu o controle da direção, né? O motorista perdeu o controle da direção ali na estrada, caiu da ponte em um córrego. 3 crianças, portanto, de 1, 9 e 11 anos morreram ali no local. 2 adultos ficaram feridos, foram socorridos por uma pessoa que passava ali naquele momento, não é? Mas no caminho para o hospital sofreram outro acidente. Então, a pessoa que acabou ajudando esses 2 adultos feridos foi também atropelada e se tornou vítima, tá? Todos eles encaminhados para o SAMU, né? Enfim, o Hospital de Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta. O SAMU resgatou ali e os levou para o hospital. E nenhum desses 3 adultos, apesar do susto, né, correm risco de morrer. Mas a gente lamenta demais, demais, o coração aperta a morte dessas 3 crianças em decorrência também desse acidente. A Anvisa faz um alerta sobre um dos remédios mais usados no país para tratar a hipertensão. Você sabe qual é? Pois é, um estudo mostrou que o medicamento pode facilitar o surgimento de câncer de pele. Quem conta pra gente os detalhes e traz esse alerta? Wanda Sampaio. Há 5 anos, Frederico toma 4 medicações para controlar a hipertensão. O publicitário ficou apreensivo com o alerta feito pela Anvisa de que um dos remédios que ele toma, o hidroclorotiazida, pode estar associado ao câncer de pele e nos lábios. Para mim foi uma surpresa, realmente não sabia, na bula não tinha visto essa informação. E o meu médico também, cardiologista, nunca citou essa questão desse efeito colateral. Você fica preocupado, né? Porque você está tratando uma doença, vamos dizer assim, e pode desencadear a outra. O hidroclorotiazida é comercializado há 60 anos e é um dos medicamentos mais usados no país e no mundo para o controle da hipertensão. É barato, custa cerca de R$ 5 e também é oferecido de graça pelo SUS. O médico do Frederico nunca falou sobre o risco, porque a conclusão é recente.
Estudos feitos desde 2015 mostram que a hidroclorotiazida não provoca câncer, mas pode deixar a pele mais sensível, o que facilita o aparecimento da doença causada pelo excesso de exposição ao sol. Agora, a Anvisa faz um alerta aos médicos para que informem seus pacientes sobre esse risco e adotem as medidas necessárias. A própria agência, no entanto, faz outro alerta. Não se deve interromper o tratamento com diurético sem consultar um médico. Este cardiologista explica que cada caso deve ser analisado individualmente e que não há necessidade de preocupação, já que existem outros medicamentos no mercado para controlar a hipertensão. Diante desse alerta, a tendência será, com o tempo, substituirmos esse medicamento por outros disponíveis no mercado e até solicitarmos ao governo que substitua também na sua lista de fornecimento gratuito à população outras opções que já existem. 30% da população adulta tem hipertensão. Suspender o remédio por conta própria pode aumentar os riscos de insuficiência cardíaca, infarto e derrame. Este oncologista explica que quanto maior a dosagem do remédio, maior o risco para quem toma sol. Pessoas de pele muito clarinha, aquelas pessoas que tomam sol e ficam vermelhas e descascam. Para essas pessoas, a recomendação, por segurança, é evitar esse medicamento. Frederico já marcou para voltar ao cardiologista, mas enquanto isso, segue o tratamento. É claro que eu não vou parar de tomar o remédio por conta própria, mas eu vou buscar orientação com o meu médico, com o meu cardiologista, para ver as orientações dele, o que ele me diz sobre isso, se eu tenho que parar ou não. Tá vendo só? A prestação de serviço é aqui no Brasil, gente. Minas, a gente sempre te alertando, fica atento. E outro alerta é em relação ao câncer de pele, que é o mais comum aqui no nosso país, não é? E um dos mais letais. Mas se for descoberto cedo, a chance de cura é superior a 90%. Para evitar a doença, a prevenção deve começar ainda na infância e com o uso diário do protetor solar. Diga lá, Diogo Ramalho. Segundo especialistas, de forma geral, os indivíduos mais suscetíveis ao desenvolvimento desses tumores são aqueles de pele clara, acima dos 50 anos, com certas doenças que levam à depressão da imunidade, história familiar de câncer de pele ou que se expõe ao sol de forma intensa e desprotegida. Nas ruas, é comum encontrar quem não se protege com filtro solar quando está exposto. Muito raramente. E eu tenho. Às vezes. Mas não sempre, né? Não sempre. Não tenho costume, não. Só uso quando eu vou em clube, praia. Não, nunca usei, só quando eu nadava. Renata conta que há uns 20 anos não usava protetor solar. Fato que para ela teve consequências. Um melanoma, tumor interno em um dos olhos decorrente de um câncer de pele. A gente não preocupava com o protetor solar. Na minha época, protetor solar era 0. O melanoma ficou mais ou menos 18 anos sem atividade, sem aparecer, tudo ok. E há 5 anos ele voltou. Estou com metástase no fígado, no pulmão e agora eu faço quimioterapia novamente. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, para o biênio 2018-2019, a estimativa é de 165.580 novos casos não melanoma. A doença atingirá mais homens que mulheres. De dezembro deste ano a março de 2019, serão promovidas ações de informação e conscientização na internet, ruas, praias e parques. As recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia incluem a adoção de medidas fotoprotetoras. A aplicação de protetor solar de 3 em 3 horas, a evitar a exposição solar nos períodos críticos entre 10 e 15 horas, o uso de barreiras mecânicas como chapéus, viseiras ou malhas com proteção UV, conscientização da população, das crianças nas escolas, todos é um conjunto de medidas fotoprotetivas. Pois é, tá na hora de mudar isso, não tá, gente? Atenção, papai e mamãe responsável. Começando pelas crianças, da mesma forma que a criança é habituada a escovar os dentes diariamente, por que não passar o protetor solar, lá na frente? Isso vai fazer uma grande diferença. A gente vai para um brevíssimo intervalo, você não sai daí, a gente volta já, é rapidinho, hein? Estarei aqui te esperando. De volta, Brasil, gente, Minas, desta segunda-feira, começando muito bem a semana em sua companhia. André, rapidinho aqui um abraço, tá, para a Darcilene e para o Guilherme lá em Betim.
Eles que nos acompanham nesta tarde, né? Que bacana, vão se casar em janeiro? Maravilha, parabéns! Tem também aniversariante, tá? O Neco Soares, lá da estação do metrô Santa Inês, e também o diretor de jornalismo da Rádio Band News FM, Ike Iagelovic, como ele mesmo diz, sexagenário, fazendo 60 anos hoje, né? Parabéns para vocês, tá? E ainda a Hilda Alves, lá do Dom Cabral, ligadinha no Brasil, Gente Minas, na tarde desta segunda-feira. Muito bom contar com a companhia de todos vocês. A gente fala agora de um assunto que vai chamar a sua atenção porque trata-se do transporte público metropolitano, tá, do estado. 5 de cada 10 ônibus do transporte público metropolitano aqui de Minas apresentam falhas que obrigam que os veículos saiam de circulação. É o que foi apurado pelo DR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Segundo o órgão, mais de 1.300 coletivos foram fiscalizados de janeiro a outubro deste ano e quase metade deles voltou para as garagens. O Diogo Ramalho acompanhou essa história de perto e traz os detalhes para a gente agora. Os principais problemas encontrados são mau estado de conservação, defeito na suspensão e ausência dos letreiros de identificação da linha. Este professor trabalhou na BH Trans e conta que o número de ônibus vistoriados é aquém do necessário. Em Belo Horizonte tem aproximadamente 40 garagens e uma equipe de madrugada para fazer essa vistoria. Então, você fiscaliza nem 1% dessas garagens. Né? De acordo com o DR, de janeiro a outubro deste ano, 1.339 ônibus do transporte público metropolitano de Belo Horizonte foram vistoriados. Apenas 567 foram aprovados na vistoria, menos da metade. Pouco mais de 40%. Dados da CETOP, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, mostram que a média de passageiros que utilizaram o transporte metropolitano entre novembro de 2017 e outubro deste ano é de 19 milhões e meio por mês e pouco mais de 649 mil passageiros por dia. Atualmente, o sistema de transporte metropolitano é composto por 2.765 veículos, com idade média de aproximadamente 7 anos e meio. E se o número de ônibus vistoriados é baixo e o número de veículos inaptos a rodar é alto, significa que os que estão circulando têm grandes chances de apresentar problemas mecânicos. Tem problemas são de rodagem, que pode acontecer durante o trajeto. Tem outros que é de manutenção da garagem mesmo, que não é adequada. E nem precisamos procurar muito para encontrar quem estava passando pelo problema. Hoje mesmo eu peguei um ônibus que estragou, a gente teve que esperar o próximo e eu vou chegar atrasado no trabalho. Eu pego o ônibus direto, tem uns 5 anos mais ou menos, e já aconteceu algumas vezes. Dependendo do que for, você espera 20, 25 minutos e o ônibus ainda vem cheio, né? Por meio de nota, o Sintran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, informou que sempre que uma autuação é feita pelo DR, as empresas operadoras do Sistema Metropolitano de Transporte trabalham para sanar de forma imediata os problemas apontados. Uma grande questão que as empresas enfrentam, contudo, são os atos de vandalismo. Além disso, o mau estado de conservação das vias afeta diretamente a frota. Com relação às reclamações recebidas pelos canais de atendimento do DR, o Sintran informou que o número de reclamações é irrisório quando comparados com o total de passageiros transportados. A gente está falando do transporte público metropolitano. Gente, metade dos ônibus, né, em péssimas condições aí, e oferecendo o quê? Risco para os passageiros, para o motorista, não é? Para o motorista também de outros veículos que circulam ali próximos àqueles ônibus que estão, enfim, em más condições de conservação. É uma vergonha isso, não é? Vamos dar uma olhada nisso. O DR já levantou aí os números. Poxa vida, vamos investir na segurança, não é, dos passageiros. O passageiro merece respeito, ele está pagando por esse serviço. Tem nada de graça não. E mesmo que fosse de graça, respeito à vida, ao ser humano, ao cidadão. Isso tem que mudar, hein? E não é ainda a caixa preta da BH Trans não, tá? A caixa preta da BH Trans é outro assunto que o prefeito Alexandre Calil prometeu que ainda nesta semana ela será aberta. E claro, ela sendo aberta, vamos trazer aqui para você, tá? No Brasil Urgente Minas.
Sobe para 16 o número de mulheres em Minas que denunciam um médium João de Deus por abuso sexual em Abadiânia, no estado de Goiás. O Ministério Público de Minas está acolhendo ali as possíveis vítimas do espiritualista. Uma força-tarefa está sendo feita entre os ministérios públicos do país para tentar identificar outras vítimas. A ação é coordenada pelo Ministério Público de Goiás e a investigação corre em sigilo para não atrapalhar as apurações. Na tarde deste domingo, João de Deus, ou seja, João Teixeira, se entregou à polícia após ter a prisão preventiva decretada. Ele foi encaminhado para o IML e segue preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. João de Deus nega as acusações, segundo a defesa. O advogado Alberto Toron afirma que vai pedir a prisão domiciliar do médium. A gente segue acompanhando esse assunto, né? Esse assunto que, inclusive, nos mobilizou nessa semana, porque foi um grande susto, né? Uma surpresa desagradável, né? Milhares de pessoas que seguem este espiritualista, muitas dessas pessoas desapontadas, muitas delas também acreditando na inocência de João Teixeira. Então a gente segue acompanhando essas investigações e a gente traz também da atualização para você. Andréa, como é que é? Brevíssimo intervalo? Tem um merchan, sabe por quê? Algumas semanas nós falamos de como é importante se preparar para o futuro e para os imprevistos que possam acontecer, né? Fazer um planejamento é essencial, gente, para viver seguro, tranquilo, sem dor de cabeça, não é? E para todos os momentos você pode contar com o Bosque da Esperança. Planos funerários, no Bosque da Esperança, você encontra profissionalismo, acolhimento e nesse mês de dezembro, atenção, hein? Uma oportunidade imperdível. Várias opções de planos funerários com até 34% de desconto. Pense bem, 34% de desconto, assistência completa, sepultamento no Bosque da Esperança, Cemitério Parque. Aproveite então para se planejar. Conheça o dezembro imperdível do Bosque da Esperança, planos funerários e encontre o plano que melhor atenderá você e sua família. Atenção, ligue para 32 18 32 32. 32 18 32 32. A gente está aqui agora, mas não sabemos o dia de amanhã, não é? Então deixe isso também planejado aí no seu dia a dia, tá? Para você e seus familiares. Tá na hora de receber Feliciano Abreu, claro, porque a gente tá falando de planejamento. Vem para cá, Feliciano. Por gentileza, boa tarde, bem-vindo, como Muito sempre, obrigado. viu? Tudo bem? Feliciano Branquinho, usou o protetor solar hoje? Tem que usar, né? Tem que usar, Tem que não usar. é? Para sair desse sol, tem que realmente usar. Cuidar da pele, porque não é brincadeira, né, Lu? Independentemente, tá, gente? Feliciano assim, branquinho, mais moreninha, enfim, tem que usar o protetor solar. Qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, não é, Feliciano? Exatamente, tem que cuidar, né? Proteger mesmo, né? Exatamente. Porque tá cada vez pior o sol, né? É muito forte. E que sol tá lá fora hoje, hein? Tá muito forte. É aqui dentro que não é, né, gente? Aqui a gente tá no ar-condicionado. Tá tranquilo, tá fresquinho. Muito tranquilo. Uma tá delícia. ótimo. Tá? Quer vir pra cá? Muito quente aí? Na sua casa você não tá aguentando? Vem pra cá então, tá? Rádio Agabalha 2221. Você será muito bem-vindo. Feliciano, mas Natal tá aí, né, gente? Batendo a porta. Tá aí. Hoje é o quê? 17? 17. 25 menos 17, você que é bom na matemática? Tá chegando o dia... 8 dias? 8 dias. 8 dias pro Natal, gente. Planejamento é tudo. Cesta de Natal, como é que estão os preços? Então, Lu, na verdade, os preços caíram. É uma ótima notícia para o consumidor. Quem deixou para comprar na última hora, nessa última semana, sem dúvida nenhuma, vai pagar mais barato desde que pesquise. Nós tivemos aí quedas no Chester de 14%. Era R$ 16,74, em média caiu para R$ 14,32. Tivemos quedas também no Peru, aqui que o preço era em torno de R$ 17,18, caiu para R$ 14,32. E a tendência é de quedas ainda durante a semana, porque são produtos típicos do Natal, produtos que em janeiro não vendem tanto. A própria nozes, por exemplo, a nozes nós tivemos aqui quedas de quase 13%. Nós tivemos aqui de R$ 46,92, nozes com casca, o quilo, passando para R$ 40,10, uma queda aí de 14,5%, uma queda bem considerável. Os itens praticamente que todos caíram, por isso que é um bom momento para o consumidor. Panetone também, das marcas mais conhecidas, tivemos quedas aqui de quase 8%, nós tivemos aqui que ele custava em média
R$ 17,99 e caiu para R$ 16,99. Uma queda bem considerável, mas a queda maior vai ser durante essa semana ainda. Você fez essa pesquisa em quais dias? Foi na semana passada. Entre os dias 13 e 14 de dezembro. A gente começa a soltar ela hoje e, na verdade, durante essa semana a gente vai atualizando ela até o Réveillon. Tá. Para quem está esperando a segunda parcela do 13º salário, que é dia 20 agora, quinta-feira, ainda vai encontrar esses produtos aí da cesta básica um pouco mais em conta? Vai, Lu, porque o que acontece é o seguinte, nós temos aí uma tendência de muita gente deixar para comprar na última hora. Os estabelecimentos não estão vendendo tão bem, embora alguns mercados, o mercado central mesmo já está muito cheio, mas a gente nota que as pessoas deixam para comprar lá para quinta-feira, sexta-feira, até sábado mesmo. Eu sugiro que não compre no dia 24, porque 24 você pode... o preço vai ser melhor, mas você pode, de repente, não achar um produto de boa qualidade como você gostaria. E a correria, o tumulto na loja dificulta até para que você possa negociar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem diferenças superiores a 100%, só que, de repente, você vai encontrar um produto de ruim qualidade. Né? Principalmente esses produtos como frutas secas, nozes, até o panetone mesmo, que alguns são industrializados, outros são de fabricação própria. Né? A gente tem aí, por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui, olha. O frutas, por exemplo, pêssego nacional, se encontra hoje de R$ 4,98 até R$ 12,99. Uma diferença de 160%. O bacalhau, né, com diferença aí de 74%, o bacalhau site de R$ 29,80 até R$ 52,00, a diferença é bem considerável. Nós tivemos aí também no Chester, diferença de 38%, de R$ 9,58 até R$ 13,29. Então, assim, tem que pesquisar bastante, tem que ficar de olho nas ofertas, porque a gente sabe que pesa muito no bolso do consumidor, principalmente aqueles que não receberam o 13º ainda, né, Lu? Pois é, exatamente. Feliciano, a pesquisa completa para quem já acompanhou aí, mas quer saber ali os detalhes, no site mercadomineiro.com.br. E as ofertas do aplicativo com oferta, né? O consumidor baixa, ele é gratuito, aí você pode ver as melhores ofertas cadastradas pelos melhores consumidores. Então é muito interessante. Aplicativo com ofertas, gente, sensacional, tá? Eu não saio de casa para colocar gasolina, fazer compras no supermercado, sem antes dar uma olhadinha lá no aplicativo e entrar no site, tá? É isso aí. Mercado Mineiro. Feliciano, grande abraço. Um abraço para você. Semana. A gente se vê antes do Natal ainda, não é? Com certeza. Então tá bom. Tá, um grande abraço. Fique à vontade. Obrigado. Excelente semana. Para você também. Até breve. E o Senado aprovou a ampliação da pena para o crime de maus tratos a animais. Com o projeto, a pena será de 1 a 4 anos de detenção com multa. Agora o projeto segue para votação no Congresso, né? Tem todo um trâmite. De janeiro a outubro deste ano, quase 1.500 casos foram registrados aqui em Minas Gerais. 150 só em Belo Horizonte. E os números, eles podem ser ainda maiores, porque muitas pessoas ainda não sabem que podem denunciar. Este é o Fredo, um cão idoso que foi abandonado. Este é o Guto, também foi abandonado. Belinha foi achada na rua sem uma das patinhas. Manchinha mobilizou um país. Foi abandonada, covardemente envenenada, espancada, maltratada e morta. O pequeno Mike foi amarrado a uma cesta de lixo. Estava quase se enforcando e chorava muito. Só este ano, em Belo Horizonte, até outubro, foram 150 ocorrências de maus tratos, segundo o Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Defesa Social. Em todo o estado, foram quase 1.500, sem falar nos casos que não são denunciados. Enquanto ainda existem pessoas que maltratam os animais, também existem outras com compaixão que fazem de tudo e se dedicam a protegê-los. A Alexia conta com o auxílio da mãe e de outros 13 voluntários que ajudam esses bichinhos, entre outros, a sobreviver após um histórico de maus tratos e abandono. São ao menos 15 pedidos de ajuda por dia. Aqui, após resgatados e tratados, recebem muito amor e carinho, até serem adotados para que outros venham e tenham a mesma chance de uma nova vida. Acabam ficando conosco os animais que são doentes, que são velhinhos, que falta um pedacinho, e esses vão ficando aqui sem adoção. Compaixão é tudo, porque é um ser vivo, é um ser de Deus, maravilhoso. A nossa vida são esses animais. Este delegado percebe que hoje há uma maior sensibilização pela causa animal, independentemente se são domésticos ou silvestres. As pessoas têm mais consciência hoje que é errado atingir a integridade física, mental, a própria saúde do animal. O artigo
artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, que estipula uma pena, então, de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para o infrator, então, praticar o crime de maus tratos. Se o animal vier a óbito, ainda terá um aumento de pena, que seria de 1/6 até 1/3. Mas a punição pode se tornar mais pesada após a aprovação do endurecimento da lei no Senado. A tramitação no Congresso não tem um prazo definido, mas com a pressão popular, o projeto pode ser votado com mais rapidez. O delegado ainda recomenda que a população não deixe de denunciar os maus tratos a qualquer animal. A pessoa tanto pode ligar para a Polícia Militar, número 190, para a Polícia Civil, então, no nosso caso, partido 197. Ele também pode escolher, em caso tenha algum receio em relação à denúncia, pode utilizar o 181, que é um disque denúncia, a denúncia anônima mesmo. Às vezes eu vou recolher um animal, a pessoa fala assim, nossa, ele é muito bravo, ele é isso. Eles percebem, a percepção deles é imensa. O que eu recebo em troca deles é esse carinho. O ser humano não faz nada de graça. Eu não sou tão anjo assim, ou tão... Eu sou um ser humano, eu preciso do carinho deles. Então a gratidão que eu tenho deles, o reconhecimento é o que me faz continuar. Uma covardia que precisa cessar, precisa parar. E só vai parar quando realmente as leis forem endurecidas, não é? Para que a punição seja severa e a partir do momento que a população denunciar, tá? Porque o crime sempre houve, não é? Mas as pessoas estão denunciando. A causa animal, enfim, as pessoas estão mais solidárias a essa questão. E é uma covardia. Como que tem gente ainda que maltrata um animal? Não gosta? Tudo bem, você não precisa gostar de um animal, mas respeite. É uma vida, Então, realmente, a gente vai ficar em cima dessa história e você acompanhou aí na reportagem, né? Se houver uma pressão popular, essa lei, para que ela seja endurecida, se houver uma pressão popular, ela vai tramitar com mais rapidez agora lá no Congresso, tá? A gente está, de olho. E você aí, poxa vida, que o coração dessas pessoas más sejam tocados, né? Consciência também. Não gosta? Tudo bem, mas não maltrata não, tá? A cada 650 recém-nascidos no Brasil, um nasce com fissura lábio-palatal, conhecido popularmente como lábio leporino, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Para reverter esse quadro, é preciso fazer o quê? Cirurgias, que asseguram a funcionalidade da musculatura da boca e face e ainda evita, por exemplo, deficiências na respiração. E a UFMG, sim, a nossa UFMG, oferece atendimento pré-operatório gratuito para crianças com esse problema. Se você não sabia, não tinha essa informação, agora vai ter. O defeito congênito, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma condição relacionada a fatores genéticos e ambientais que afeta 1 a cada 650 recém-nascidos no Brasil. Este professor da Faculdade de Odontologia da UFMG está à frente do projeto que funciona há quase 2 anos. Tempo em que aproximadamente 50 crianças já foram acompanhadas. A fissura lábio-palatal é uma anomalia que acomete a face dos bebês. Essa fissura ela pode estar só no lábio, pode estar no lábio e no palato. Enquanto algumas mães aguardavam, Camila já estava sendo atendida. Ela trouxe a filha Bianca, de apenas 2 meses, para iniciar a correção. No início eu fiquei um pouco tensa, né? Porque eu não tinha conhecimento sobre isso, nunca tive caso na minha família. Como o dela foi só labial, né? Não foi palato, então eu fiquei mais tranquila. A gente colocou uma fita de tape para aproximar as partes dos lábios e um elevador nasal, que é justamente para economizar a cirurgia de nariz. Ivana trouxe a pequena Alice, de 1 ano, para fazer acompanhamento. Ela já passou pelo processo de correção do lábio. Quando ela começou a usar o elevador nasal, ela passou a respirar melhor. Depois ela fez a modelagem também com as plaquinhas, sabe? E ajudou bastante a posicionar os dentinhos que agora estão nascendo. Na maternidade onde ela nasceu, eles não sabiam dar tantas informações a respeito, sabe? E aqui a gente efetivamente aprende a lidar com isso. Toda criança fissurada que nascesse tinha que ser encaminhada para cá. De acordo com o Ministério da Saúde, em Minas Gerais, 110 crianças nasceram com a condição em 2016. No ano seguinte, o número subiu para 129. Os dados de 2018
ainda não foram disponibilizados. A maioria dos bebês que são atendidos pelo projeto é encaminhada pelo Hospital da Baleia. Segundo especialistas, a primeira cirurgia acontece por volta dos 6 meses. O projeto realiza o pré-cirúrgico, auxiliando as crianças no preparo para a cirurgia. As causas estão relacionadas a fatores genéticos, mas evitar alguns hábitos podem ajudar na prevenção. Esses 3 primeiros meses de gravidez são fundamentais para o desenvolvimento e a formação adequada de toda a estrutura do bebê. Então, a recomendação são básicas de evitar qualquer tipo de fatores que podem estar influenciando na formação do feto, como bebida, como cigarro, como drogas. São os mesmos cuidados que toda mãe tem que ter durante a gestação. É uma informação importantíssima para você que ainda não sabia disso, tá? Então, você que conhece um papai, uma mãe, enfim, que tem aí um filho, né, que tenha nascido com a fissura, já se informe, corra lá para a UFMG, tá? Vamos usufruir desse serviço oferecido pela UFMG e garantir, né, a qualidade de vida para essas crianças, para que elas tenham um futuro bem tranquilo, enfim, com qualidade de vida, não é? Dá vontade de pegar e apertar, abraçar, né? Fofuras demais, essas lindezas. A gente muda de assunto agora, porque a gente até falava agora há pouco com o Feliciano Abreu, né? Estamos o quê? Há 8 dias do Natal, né? 25 menos 17, 8 dias. E os shoppings, gente, lotados, não é? Consumidores estão em busca de presentes, lembrancinhas. Muita gente ainda não comprou o presente do amigo oculto. Eu ainda não comprei o meu aqui da Band, não, tá? Tem que correr e comprar, tá? Olha, agora, e se o item vier com defeito, hein? Pois é, se o seu amigo oculto não gostar do presente, como é que faz, gente? Pois é, em alguns casos, o lojista não é obrigado não a trocar, saiba disso. Nas compras pela internet, a devolução, ela até é garantida, tá? Em 7 dias após o recebimento. Mas agora a gente confere mais detalhes sobre essa questão aí da troca ou não dos presentes de Natal. Fabrícia costuma garantir os presentes de Natal dos 4 filhos com bastante antecedência. Os preços eu acho bem melhor antes. Quando vira dezembro, esses preços sobem muito. E fica tudo muito cheio. E os meninos entram de férias. Então eu aproveito a época de aula, que eles estão na aula, fujo, porque acreditam todos em Papai Noel, vou para shopping e faço antecipo tudo antes. Perfeito. E também compra pela internet, né? Compro pela internet também. Aproveitei o Black Friday e comprei bastante coisa pela internet. Quanto aos prazos para a troca dos presentes, Fabrícia prefere não estragar a alegria do Natal. Eu falo que é presente de Natal. Aí as vendedoras têm o cuidado de carimbar os presentes com a data para o final de novembro, que aí dura até final de dezembro para poder trocar. Mas este advogado especialista em direito do consumidor alerta que nem sempre o lojista é obrigado a trocar o presente. É comum no mercado, é uma forma do lojista cativar a sua clientela, então é comum que eles ofereçam, eu faço, mesmo que não seja obrigado, eu faço a troca. Mas é muito importante, nesse caso, o consumidor ficar atento, porque esse prazo de troca vai depender de loja para loja. E se o presente vier com defeito, seja de loja física ou virtual, o consumidor precisa ficar atento e saber como proceder. No caso da loja física, o produto que apresente defeito, aí o lojista é obrigado a efetuar a troca. E aí entra aquele prazo da garantia legal. Produtos não duráveis, prazo de garantia de até 30 dias, produtos duráveis de até 90 dias. Como é que fica essa questão pela internet? Tem 7 dias para desistir da compra. Então, nessa desistência, não se faz necessário que o produto apresente defeito. Basta que o consumidor, dentro do prazo de 7 dias, resolva não querer mais o produto. Tá aí super explicado, agora você já sabe, né? Já tem as informações. E o Natal está chegando e a TV Band Minas quer fazer com que esta data seja mais feliz para crianças, adultos e idosos carentes. E convidamos você para nos ajudar nessa campanha Natal Solidário Band. Você pode doar brinquedos, roupas e materiais de uso pessoal, como escova de dentes, sabonetes, shampoos, né, que serão destinados a entidades filantrópicas, tá? Basta deixar o seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes, na Avenida Raja Gabalha, 2221, bairro São Bento, tá? Até o próximo dia 20, até quinta-feira,
agora. Se você em casa, então, tem algum material, já separe e traga pra gente, tá? Natal Solidário, Band, compartilhando, somos muito mais. Hora de ir embora, produção, tá na hora? Obrigada a todos aí em cima no Twitter. Agora José Luiz da Atena chegando, trazendo informações pra gente de todo o Brasil. Pra você que ficou conosco nesta tarde, muito obrigada pela companhia. Uma excelente semana. Eu volto amanhã porque o Everton Guimarães está lá em São Paulo, né? É isso mesmo, André? Ah, que bacana, vem surpresa por aí. Aí eu vou contar. Sim, gravação, tá? Especial de fim de ano. Você confere já ao longo da nossa programação. Se não era para contar, eu já contei. Pessoal, beijo e até amanhã. Boa tarde para todo mundo.